Saúde mental nas empresas, o que mudou com a pandemia? Nós estamos retomando a atividade econômica em grande parte do mundo, mas um resquício do pós-pandemia ainda persiste em muitas empresas no Brasil e mundo afora, que é a questão da saúde mental. Como as empresas estão lidando com isso, com o seu corpo de funcionários e colaboradores? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Se você quer saber mais sobre isso, fica conosco, eu aguardo você, é só um minuto. Até já. Nasce a Aura Finance, uma holding de investimentos e inovação com o objetivo de reabilitação urbana e econômica. Uma fusão dos mercados imobiliário, financeiro e de inovação, a Aura Finance consegue a segurança e a valorização dos investimentos. A Áurea é um sonho que nasceu unindo duas experiências, inclusive ela é inédita na América Latina, que é misturar o mercado imobiliário, principalmente esses imóveis degradados, com potencial de reabilitação urbana e valorização, com as startups. Ou seja, a gente pega um patrimônio que tende a se valorizar e pega as startups que têm tendência de valorização exponencial e a gente mistura os dois riscos e retornos. Mas tudo isso começou num sonho que foi contagiando os sócios e que foi unindo pessoas tão experientes e tão fantásticas a essa causa, esse sonho. Porque ganhar dinheiro é legal, mas ganhar dinheiro impactando o mundo e modificando gerações, transformando o futuro, é muito mais legal. Aura Finance, financiando e inovando ideias transformadoras. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, a nossa parceria em transmissão com o Diário do Litoral e os canais do Protagonismo Cidadão. Para falar no painel de hoje, governança local, sobre a saúde mental e o que as empresas estão fazendo no período pós-pandemia. Vamos falar com 3 educadores, 3 Master Coaches, um no vídeo, a Lúcia Helena Cordeiro, e aqui no estúdio com a Marcele Cortejano e o Ale Barbosa. São amigos, especialistas nessa área, vamos falar um pouquinho sobre isso. Foi um prazer recebê-los aqui no estúdio, Ale e Marcele. A gratidão é nossa por estar aqui nesse momento, né? Um assunto muito pertinente e que merece a nossa atenção para que outras empresas também comecem a cultivar essa atitude, né? De pensar sobre esse assunto, né, Ale? É isso, Sérgio, obrigado pelo convite, né? Claro, deixar um abraço aqui também para a Lúcia Helena, né? Uma grande amiga e parceira nossa. E a gente está muito feliz em poder falar mais um pouco sobre esse assunto, né? Porque a gente sabe do impacto que a pandemia gerou em todo mundo e, claro, nas empresas também, né? Eu confesso que foi um assunto que até saturou tanto a gente conversar, falamos sobre saúde mental várias vezes, mas agora estamos num momento diferente. Vamos cumprimentar a Lúcia Helena, que está conosco no vídeo. Lúcia Helena, seja bem-vinda mais uma vez ao Protagonismo Regional. Seu áudio, Lúcia. Que estão preocupados exatamente com esse tema e que nós já estamos dando início a trabalho em várias organizações. Então, eu acho que urge sim que tratemos desse assunto. Gratidão. Lúcia, aproveita que você está no vídeo conosco, vamos para a gente jogar esse contexto aqui na conversa, a questão do perfil, né? Como é que você avalia, como é que você destacaria o perfil dos profissionais mais atingidos com essa questão da saúde mental nesse período de pandemia e agora no pós-pandemia? Bom, nós estamos falando de perfil e não das profissões, embora nós também possamos tratar. Algumas profissões ficaram mais fragilizadas, como, por exemplo, os profissionais da área da saúde e os educadores. As pesquisas apontam esses dois grandes eixos que hoje devemos nos preocupar. Com relação a perfil, o que eu venho observando? Todos nós, seres humanos, passamos pela experiência, que foi muito democrática, planetária, cósmica. O que eu observo é que pessoas, independentes das diferentes áreas em que atuam, cujo perfil era de baixa resiliência, de maior dificuldade em lidar com mudanças,
pessoas que tendem a preservar a zona de conforto e não provocar mudanças, ou seja, sair para a zona de desconforto, são aquelas que foram mais atingidas, porque não foram fáceis as novas demandas. Nós tivemos que nos adaptar em dias com novas plataformas, novas tecnologias, novas formas de lidar, inclusive entre nós, usa máscara, não usa máscara, passar álcool gel, deixa de passar, uma série de coisas nos foi exigida em dias, né? Eu lembro que foi do dia 16 para o dia 17 de março de 2020, quando tudo começou. E nenhuma das áreas, principalmente as já citadas saúde e educação, estavam preparadas para aqui e agora, tem que atender e vamos que vamos. Então, eu acredito que há muito o que fazer, mas não atingiu somente essas áreas. Então, baixa resiliência, o desconforto com mudanças é um grave problema na hora de lidar com tudo que veio e que estará por vir, porque outras demandas estão chegando. Exatamente. E vejam que a gente percebe que, apesar de tempos que a gente está enfrentando hoje em dia, cada vez mais necessário você entender o capital humano que você tem dentro de uma organização, parece que as empresas, muitas ainda resistem em entender que cada pessoa tem um perfil diferenciado e vai lidar com os desafios de uma forma diferente, né? Vocês enxergam dessa forma que a Lúcia colocou agora, que é esse tipo de perfil que realmente teve mais dificuldade de lidar com a pandemia? Olha, uma das coisas que foi bem legal que a Lúcia colocou de uma maneira brilhante, né? Porque ela é uma mulher clássica com as palavras, é que a pandemia foi democrática, né? De verdade, ela foi democrática mesmo. Eu, numa visão bem realista, acredito que não exista pessoa no mundo que não tenha sido impactado de alguma maneira, né? E que nós hoje estamos pagando uma conta emocional com isso. É só a gente acessar as notícias e a gente vê que as pessoas estão sem válvula de escape e cada dia mais elas estão no trânsito, levando à morte. Nós estamos nas escolas com muitas brigas entre os adolescentes. Nós estamos com brigas dentro das empresas, né, por falta de entendimento. Então, assim, passou de um perfil comportamental para todos nós, de alguma forma. Eu acredito que a gente tem maior resultado quando a pessoa dona da empresa, os pequenos negócios, começam a olhar isso e ter atitude em relação a isso, né? Porque não é um ou outro, somos todos nós que estamos realmente modificados por dentro. O grau de irritabilidade está muito alto, né? E isso colabora para que a gente não tenha um entendimento. Então, de maneira como a Lúcia falou, sim, foi bem democrático e quem tem uma inteligência emocional, quem de alguma forma já se apoiava numa área espiritual ou no desenvolvimento humano, teve a capacidade de respirar e entender que fazer o que era feito antigamente não ia dar um bom resultado, que era preciso um passo a mais, que é o que a gente chama de resiliência, né? É você falar assim, olha, eu tenho que manter quem eu sou, apesar de ser esmagado, apesar de não ter o controle de toda a situação, eu preciso me reinventar por dentro. A primeira reinvenção veio por dentro, né? Como eu vou ser agora uma pessoa saudável emocionalmente quando tudo diz que não? Então, essas pessoas que já tinham esse perfil, e a gente que trabalha com isso, a gente sabe que é só 4% da humanidade, né? É por isso que a ONU diz que nós já ficamos doentes em 40% da humanidade. Então, isso realmente passou de um perfil para todos, de alguma maneira, nós fomos afetados com isso. Essas consequências se espalharam de maneira generalizada, então, ali. Eu acho que sim. E eu vou aproveitar e vou falar o seguinte, Sérgio. Falar depois da Marcele e da Lúcia é meio chovendo molhado, né? Então, elas já deram um grande diagnóstico, né? Porque aqui a gente tem um combinado que as mulheres primeiro, né? Elas mandam primeiro. Então. Incrível. E assim, elas deram um diagnóstico incrível, né? Então, eu vou já usar o diagnóstico que elas deram e dizer o seguinte. Toda vez que tem um crescimento, há uma dor. Né? A gente costuma dizer, quando é criança, né? Que ela está com dor no calcanhar, está com dor no joelho, é a dor do crescimento. E a pandemia foi uma grande dor, né? Uma grande dor, para que nós que conseguimos passar por ela, porque muita gente não conseguiu, né? Teve muitas perdas, né? Muita gente quebrou e até ainda não conseguiu se recuperar. Então tem gente ainda sofrendo com a dor, mas é uma dor pro crescimento, né? E como a gente costuma dizer sempre, todo negócio é sobre pessoas.
Então, esse é o momento que as empresas, com todo esse diagnóstico que a Marcele e a Lúcia deram, começar a enxergar que as empresas não podem mais ser um número. Elas não podem enxergar os funcionários, os colaboradores, como um grande número. Tem que se humanizar. Esse foi um momento que a humanidade toda passou, que separou. Não tem mais como dar um passo para trás e falar, não, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes da pandemia. Não há mais essa condição. Como se diz em Portugal, não há hipótese. Não há hipótese. Não tem como. Então agora é usar todo esse mecanismo que aconteceu, né? E se perguntar, como eu posso ser mais humano e tirar mais resultados agora de todo mundo que ficou pós-pandemia. É interessante porque eu tenho ouvido muito essa frase, né? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Exatamente. E o que parecia óbvio, mas não era tão dito, que nós somos um negócio, cada um de nós é um empreendimento, né? Um empreendimento individual, o MEI, né? Do ponto de vista jurídico, mas acho que está ficando muito mais claro que cada indivíduo é, por si, um gerador de riqueza, né? E essas relações B2B aí estão cada vez mais fortes, né? Lúcia, você tem falado muito isso também, né? Sobre essas mudanças de paradigmas e como que nós estamos nos posicionando. O que é que está acontecendo hoje em termos de solução que você tem enxergado para a gente voltar a falar com a Ale e com a Marcele novamente? Eu diria que ainda não são soluções, são paliativos, porque ninguém tem a fórmula ainda mágica ou coerente com tudo que ainda está acontecendo nessa fase pós-pandêmica. Então, eu vejo assim, são tentativas de minimizar os impactos que foram trazidos. Por exemplo, né, nas organizações, elas ainda discutem voltar presencialmente todos, voltar parte, fica híbrido, parte online, parte presencial. E mesmo aquelas empresas cuja atividade exige que seja presencial, eles estão observando um alto número de absentismo. E mesmo no presenteísmo, ou seja, aqueles que estão presentes, ainda observa o presente ausente, que nós dizemos, corpo presente, a alma está ausente. Está aprendendo a lidar com essa nova fase, por isso as doenças ainda psicossomáticas, porque nós somos seres integrais, físico, emocional, mental e espiritual. A ansiedade, a depressão, insônia, e até hoje chamo do estresse pós-traumático, ou seja, porque todos nós fomos, sim, traumatizados. Nós não fomos preparados para lidar com uma situação, porque nem havíamos pensado sobre ela. Outras a gente ainda pensa, se eu perder o emprego, se eu adoecer, se eu me aposentar, tudo isso a gente ainda consegue, entre aspas, prever. Mas uma pandemia a nível global, e do dia para outro, nós, seres humanos, não estávamos preparados. Então, as organizações também estão buscando se preparar para esse momento, porque não são somente os times de colaboradores que estão passando por essa fase. Os seus CEOs, executivos, os proprietários também estão, porque a fragilidade os pegou não só em termos de organização, quando a gente diz gente que se coloca, né? Organização são pessoas que se colocam em ação. Não, afetou economicamente a organização. Todos nós estamos juntos buscando uma solução que não existe pronta. Daí a necessidade de criarmos, é uma coisa nova, gente. Nós estamos numa nova era, portanto, as fórmulas de sucesso do passado recente não mais se aplicam. Sensacional. O que eu falei agora há pouco, antes de chamar a Lúcia para conversar, sobre a obviedade, né? O capital humano, pessoas como empresas, tentando modificar um pouco essa forma de enxergar a empresa não só como um número, como o Ale bem lembrou aqui, mas como um potencial de geração de riqueza. Nessa linha do que a Lúcia falou, que a gente comentou na abertura do programa, vocês estão enxergando que todo esse drama que a gente viveu
serviu também para modificar esse olhar sobre o capital humano e como isso tem outros desdobramentos que podem ser explorados positivamente? Vocês enxergaram isso? A gente está bem vivendo essa solução, né? Existem empresários aí, né? Vou falar do Thiago da Ford, né? Que a gente está nesse trabalho com ele lá, que estão sempre um passo à frente, porque eles entendem que o seu maior patrimônio são os funcionários. Um funcionário pode fazer a sua empresa crescer, como pode jogar totalmente contra, que a gente fala que é o inimigo pago, né? Você tem um funcionário lá que maltrata o seu cliente, que não entrega, ele na verdade é um inimigo que você paga dentro da sua empresa, ou pode né? expulsar um outro colaborador estratégico para você, né? Numa relação mal resolvida, faz os outros irem embora, né? Então, o que é importante é você olhar para o seu capital humano e falar assim, olha, eles não estão aqui de uma forma normal. Eles vieram, como a Lúcia falou, de um trauma, de uma pressão, e a gente sabe que nessa pandemia o número de divórcio, de brigas, de várias outras coisas estão inseridas também no contexto desses seres humanos, né? Então, por exemplo, nós estamos indo para a prática, porque não adianta olhar o problema e não criar uma nova estratégia. E a gente vai falar de uma estratégia tão nova que a gente, como treinador, se reinventou também dentro da empresa, que é uma coisa que a gente está fazendo esse ano com essas pequenas empresas, né? Então, por exemplo, lá na Ford, nós tivemos que separar o treinamento de 5 em 5, né? São grupos pequenos, são grupos separados de homens e de mulheres. Os treinamentos não são juntos, porque eles têm necessidades diferentes. E como a gente entende aquela questão que o cérebro ele precisa ser estimulado dia a dia, esse treinamento está sendo feito quinzenal com homens, quinzenal com esse grupo pequeno de mulheres e diário no WhatsApp. Coisa que a gente não fazia, né? Então, todos os dias existe um treinamento de 5 minutos, falando sobre ansiedade, falando sobre medo, falando sobre pânico, falando sobre leis do sucesso, falando sobre protagonismo, falando sobre como eu cuido da minha saúde, desde beber água até manter minha autoestima. Por que essas pílulas diferentes para pessoas diferentes, né? Porque todos os dias eu preciso ensinar eles a dar o melhor, a se sentir melhor. Então você vê como a forma de treinamento teve que se reinventar por completo, né? É uma assistência de saúde mental, mas ao mesmo tempo treinando, sendo treinador coaching, né? Aonde você vai chegar, como você pode aplicar isso na sua vida, como você leva isso para o seu cliente no seu atendimento, como é que você deixa a sua mesa melhor para que você tenha um melhor trabalho, como é que você na sua equipe, que você está ali 8, 10 horas trabalhando, como é que você contagia de forma positiva, né? Como é que você faz para não trazer toda a sua carga emocional da sua casa para dentro do seu ambiente de trabalho, né? Sem deixar de ser humano. Então, todos os dias, isso foi a forma que a gente encontrou junto com o empresário de fazer com que a empresa se encontre motivada. Porque palestras, treinamentos, só isso, para um pessoal completamente hoje necessitado de ânimo, de motivação, de caminho, de direção, não estava mais sendo suficiente. Então, a gente aumenta a dose da presença, né? Eu conheço, tenho um amigo, não sei se vocês conheceram, o Roberto Cisne, ele é um professor que a gente tem um carinho especial, ele cunhou uma expressão que ele chama de orgasmática espasmódica, né? Que é o processo, é o coaching, o cara vai, ele fica naquele processo orgasmático, vem o espasmódico e depois entra em depressão. É isso. E as pílulas, acho que elas vêm mantendo o camarada, né, no tempo mais, né? É uma doutrina, uma disciplina mental. Porque o ser humano é um sujeito de hábitos, né? Você tem que ter Exatamente, é isso. E a gente fez um comentário muito no início da pandemia, né? Nós tivemos um medo com a pandemia, dentre outros muitos, né? Que era o ser humano, por ser uma criatura de hábitos, se ela poderia se tornar habitual não sair à rua, não cumprimentar as pessoas, não abraçar e não beijar. Porque eu só tenho uma necessidade hoje de abraçar e beijar o Sérgio, porque isso é um hábito. Então toda vez que eu encontro o Sérgio, eu abraço e beijo. Se eu passar muito tempo sem fazer isso perde o hábito. No rosto, tá? No rosto, sim, claro. Por favor. De preferência. E perde-se a necessidade de fazer isso, né? E isso é com tudo, porque é um hábito, né? Eu queria pegar o gancho da Lúcia, quando ela falou dos empresários, né? Que também sofreram, não somente os colaboradores. A gente viveu isso muito de perto, né? Nós, durante a pandemia, fizemos muito atendimento com líderes. E líderes de todas as camadas, religiosas, empresariais,
de família, né? Então, um homem, uma mulher que mantinha a casa financeiramente e com a pandemia houve ou corte de salário, ou demissão, ou uma nova perspectiva de trabalhar em casa. Será que eu vou produzir o suficiente em casa do que eu produzia dentro de um escritório, né? Então a gente entende isso, é muito forte, e parece que as coisas vão, em alguns momentos, se encaixando, a gente só entende depois, né? Eu estava lendo aqui no telão o nome do canal, né? Protagonismo Cidadão, e nós em 2019, antes da pandemia, criamos um treinamento chamado Seja o Protagonista da Sua Vida. E isso foi muito utilizado durante a pandemia, né? Porque as pessoas precisarem entender, como você bem disse, que nós somos um capital humano, né? O maior capital de uma empresa é o ser humano. Só que tanto os líderes das empresas, como os colaboradores e como a organização como um todo, muitas vezes se trombavam nos entendimentos. Então era um líder de empresa, né, um empresário, achando que todos os colaboradores tinham que viver a missão dele. E os colaboradores achando que eu estou aqui trocando o meu tempo por dinheiro. Eu trabalho e ele me paga, ou pior, eu finjo que trabalho e ele finge que me paga. E a empresa é uma mera ferramenta no meio disso. Hoje a gente já entende que não funciona mais assim. E como a Lúcia disse também, eu vou corroborar com ela, é um caminho sem volta, né? Essa mudança de comportamento não tem como voltar mesmo. Todo mundo tem que estar dentro da sua missão, mas tem que estar na missão do outro. Eu gosto muito do exemplo do Uber, e eu voltei a falar disso hoje no caminho para cá, porque ele não é só uma tecnologia de mobilidade, ele Sim. é também uma tecnologia de educação. Porque veja só, nós temos duas contas, nós temos uma empresa no meio, ou a Uber ou a 99, e desenvolveu uma plataforma tecnológica e você tem em duas pontas um prestador de serviço que usa o carro e um consumidor que tem uma conta, e essa conta é avaliada. E quanto mais você coopera com o prestador, melhor é a tua avaliação, maior a chance de você ser bem atendido rapidamente, não ter uma corrida derrubada. Então essa relação direta de consumo, que foi promovida por uma plataforma tecnológica, é um processo revolucionário na nossa relação de consumo. Sem dúvida. Dois ativos ali se relacionando, né? Cometendo o caminho, porque muita gente não percebe que ela está sendo avaliada pelo prestador. E ele tem a opção de recusar a corrida e ir para uma outra corrida. E um só vive porque o outro existe. Exatamente. Então essa relação pessoa-pessoa, né? Então isso já são os sinais desses novos tempos, que está permeando várias coisas. O próprio Airbnb é outra forma disso, então você vai alocar, quem loca sabe para quem está locando, como que esse usuário é avaliado na plataforma. Vai ser cada vez mais comum as plataformas se avaliarem. E é por isso que eu vou para a Lúcia perguntar o seguinte para ela. Lúcia, eu sempre eu ficava muitas vezes, vamos usar a palavra impressionado, como as empresas tinham pouca preocupação em conhecer os seus colaboradores, entender, né, fazer pesquisa, a gente chamava de pesquisa organizacional, aquela chamada pesquisa de clima, né, para entender como é que está o clima dentro dos seus colaboradores, entender o perfil, entender quais são as perspectivas dessas pessoas dentro de uma organização. Será que agora a gente vai começar a olhar isso com mais carinho a partir de toda essa crise que a gente vivenciou? Eu acho que agora se faz mais do que necessário. Eu já sempre brincava com as pesquisas de clima organizacionais, porque elas são feitas antigamente em papéis, depois nos próprias intranets, agora nas plataformas das grandes empresas, mas ainda elas são frias. Eu digo que o clima ainda ele não é medido se ele está quente ou frio, porque é através de plataforma, vamos chamar, ou documentos. O que hoje a gente percebe é que, embora algumas continuem usando esse instrumento, vamos chamar assim, eles estão percebendo que tem que estar mais face a face. Porque o clima, o calor, a troca de energia só se dá entre seres humanos. E outra coisa, as pesquisas de clima nem sempre retratavam, porque a maioria das perguntas não eram abertas, então eram com escolhas que você tinha que fazer. Se ela não é aberta, não tem como eu inserir a minha opinião correta sobre. Hoje, o que eu percebo, uma ligeira mudança, ainda não está no patamar que eu acho que o momento exige, é que larguemos a pesquisa na forma
de plataforma, papéis, etc. Andemos mais pelas nossas empresas. Não adianta fazer que a administração portas abertas se existe um escudo protetor invisível que os colaboradores não entram nas salas para dizer, ó, hoje eu não estou bem, aconteceu isso com a minha família ou comigo, etc. Isso está prejudicando as minhas entregas, já que o verbo de mercado é o quanto você é capaz de entregar. Hoje eu também não estou feliz com aquilo que eu estou produzindo, ou que eu não tenho nem feedback para saber se eu estou atendendo você. O que nós estamos recomendando para as empresas? O momento é de aproxime-se, fale pouco e ouça mais o seu time, porque aí sim você vai ter uma série a anamnese, ela vai estar mais completa para que possamos tomar as devidas ações, não mais baseada nos achismos. Eu acho que essa solução vai ser legal, aquela vai ser legal. Será? Outro dia, até com relação a plano de saúde, eu ouvi numa empresa, puxa vida, para que eu tenho que escolher o plano de saúde dessa organização, se na empresa da minha mulher o plano eu posso estar incluso e é VIP? Ela trabalha numa Multiplique Ploc Plus internacional. Será que esse dinheiro do meu plano não poderia reverter para mim? Olha, uma série de questionamentos que as empresas ainda não estão prontas para ouvir, embora se fale em benefícios flexíveis e etc. Portanto, o que você está trazendo é ouçamos mais as pessoas, porque time precisa ser ouvido. Cada um tem uma posição onde joga melhor, não é às vezes onde o líder o colocou. O atacante tem que estar no ataque. Não sei se eu me faço clara. Não, muito claro. É que a tecnologia está ajudando a gente a ter mais informação de maneira mais rápida, com maior velocidade. Tudo isso a gente está falando muito de alteração de paradigma, então são novos hábitos, a nova visão de mundo, isso impacta os propósitos. Esses métodos que vocês estão usando para apresentar soluções de melhorar a saúde mental nas empresas, também de alguma forma tem uma conexão para identificar aí propósito de vida, porque se a pessoa realmente está posicionada bem na organização, se ela precisa repensar a carreira, ou se ela está até, enfim, dentro de uma organização que não tem nada a ver com o que ela pensou em termos de propósito de vida. Tem alguma conexão com essa parte? Porque tem muita coisa mudando nesse aspecto também, né? Total conexão, né? E a gente trabalha, além disso, despertando algo que a gente chama que é a ambição positiva. Quando você vê tantos problemas, você tem o caminho mais fácil de falar, ai meu Deus do céu, deixa eu parar de fazer as coisas, deixa eu ficar aqui no meu mundinho, né? Isso aqui tá bom. E esse caminho do tá bom, tá ruim, mas tá bom, não é um caminho favorável, né? Então, quando você começa a despertar um pouco mais a ambição, só que essa ambição, ela vem do que eu quero proporcionar para minha família, do que eu desejo viver. Eu quero só fazer um adendo, Marcele, porque nós estamos falando de pandemia, muitas pessoas morreram, né? Partiram para o plano espiritual. Isso também cria um impacto no propósito de vida, porque você vê pessoas muito queridas indo embora e você começa a questionar também a própria vida, né? Está todo mundo em contagem regressiva, a gente sabe disso, mas quanto mais você passa pela experiência da morte, mais ela reverbera, mais ela desperta em você um questionamento sobre o propósito que você está fazendo com os teus dias, né, de vida. Então, isso também mexeu muito com o emocional das pessoas. Hoje não tem como a gente dar um treinamento sem tocar nessa parte de evolução, né? Então, por exemplo, hoje a primeira fala, o primeiro dia de treinamento, a gente deixa bem claro se todo mundo sabe que vai morrer, né? Se você sabe que vai morrer e que você sabe que tudo que você fizer aqui é um legado que não vai com você, né? Então, as horas que você está aqui, embora você tenha uma boa casa, um bom carro, a comida toda que você comeu, não passa para o outro lado do game. E cada um acredita no que quiser, mas a gente sabe que tem um fim da linha, né? Então, a gente já começa falando se realmente ele está no lugar certo. A gente mostra para ele as questões de qual é o seu grande objetivo. O que te faz levantar todos os dias de manhã, né? Você tem certeza que você está usando todas as suas habilidades? Você tem certeza que você está vivendo o seu 100%, né? Porque você precisa fazer isso para trazer uma qualidade de vida para sua família, para você. Não existe você se sentir saudável se você não se lapida, se você não se desafia. E até a gente conversa bastante, né, com eles, falando assim, olha, quem não tem meta é a pessoa que vai
resmungar de tudo, vai ser ranheta, vai ter várias dores, vai se opor a tudo, vai ser reativa. Então, uma pessoa que não tem nenhuma meta, é uma pessoa com grande dificuldade da gente lidar com ela, né? Não importa, tem que ter a cenourinha, mesmo que seja um... Tem que ter, e você que tem que colocar essa cenourinha, né? Você tem que colocar essa cenourinha para você. Eu não posso esperar que a empresa que eu trabalho me traga novos desafios. Não. Sim. E é por isso que a gente incentiva muito de quem você é, quem você deseja ser, como você quer que seu filho, a gente faz várias dinâmicas, né? Como é que seu filho te descreveria, que lhe diria que era o seu ponto alto, como seu filho descreveria você com seu maior desafio, o que você deixou de lição para ele, e a gente faz cartas onde eles escrevem na voz da pessoa que ele mais ama, né? E isso traz para ele aquela vontade, aquela ambição pela vida de falar, acorda, né? Eu não tô aqui por acaso, eu não sou um acaso, mas eu tenho que realmente olhar para a vida e falar como é que eu vim parar aqui, por quê? Para que eu nasci? Bom, eu nasci para ser o melhor atendente, eu nasci para fazer essa diferente, para mudar a história da minha família, para comprar a primeira casa que toda a minha família não teve. Para que você nasceu, né? Então isso já vai trazendo, é isso, né, amor? É tão interessante essa questão do que quando eu falei do para crescer tem que gerar uma dor, né? Muitos crescimentos começam com uma dor, e inclusive nós treinadores passamos por isso, né? Vou falar do nosso lado de cá como treinador. Muitos treinadores tinham um foco muito grande naquela palavrinha chamada resultado. Então, tudo era resultado, que são os tais dos números. Com a pandemia, nós também treinadores, obrigados a olhar para o que está além disso, né? E a vantagem é que quem já tinha um pouquinho desse olhar, ganhou tempo. Então a gente costuma até nos nossos treinamentos fazer uma brincadeira, que é assim, independente da crença que você tem, do que você acredita, a hora que você chega lá, morreu, chegou em algum lugar, e alguém pode te perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? E essa pergunta começa se perguntando, o que eu faço por mim hoje? Né? Como você cuida da sua saúde emocional, da sua saúde mental, porque muitas vezes a gente está preocupado, e a gente que eu digo o empresário, o colaborador, o amigo, o marido, a mulher, o filho, a gente está tão preocupado com dar para o outro e esquece de pôr a máscara de oxigênio na gente. Muitas vezes você fica deprimido porque o outro não está conseguindo e você está se colocando numa condição emocional e mental muito ruim. Aí você fala, mas eu faço isso pelos meus filhos, pela minha mulher, pelos meus amigos, pelos meus colaboradores. Mas se você faltar, seja físico ou emocional, como ficam essas pessoas? Então eu preciso sim hoje me colocar numa posição de dar a importância a mim como ser humano, para que eu seja esse pilar que eu me coloco como sendo, só que de uma forma sustentável, de uma forma concreta, para que eu possa assim fazer algo pelos outros e, como a Marcele bem disse, deixar um legado. Porque é um fato que para onde a gente vai, não importa para onde seja, vai ficar aqui. O que você deixa é legado que você também não leva. Isso abre uma outra discussão importante, né, que é como a gente está lidando com o trabalho, a mão de obra, vamos falar assim daqui para frente, né? Primeiro esclarecimento, ela falou amor porque eles são casados, eles são sócios e casados, para quem ouviu, entendeu? Né? Para quem não conhece, são um casal, né, de sócios que estão o tempo todo se ajudando nesse aspecto, né? É isso. Então, Lúcia, eu estava aqui falando com a Alê, a gente fala muito sobre isso, já falamos de vários programas, dessas mudanças de hábitos, dessa mudança de cultura com a tarefa, né, com as tarefas, como que o trabalho está sendo encarado, com as novas tecnologias e o quanto é importante que a gente encarar essa mudança de atividade laboral, de trabalho, com a inclusão de tecnologia, pode ser favorável para a gente poder cuidar da saúde mental também nas empresas, né? Porque quando você trabalha no sentido de diminuir a penosidade do trabalho, em tese nós deveríamos desenvolver uma qualidade superior no atendimento das pessoas. Isso parece que ficou um tempo sem a gente compreender essa importância, mas aos poucos nós estamos recuperando essa consciência. Você vê dessa forma também ou não? Olha, eu lembro que antes da pandemia, que nós já falávamos a velocidade acelerada
da tecnologia, que ela veio exatamente, ela já vinha, olha lá, no passado recente, ela já vinha para que sobrasse mais tempo. Nós íamos ter tanta tecnologia para fazer quase tudo por nós, não precisa mais ir no banco, não precisa comprar comida, não precisa isso, tudo é express food e não sei das quantas, para que sobrasse mais tempo para que nós cuidássemos da nossa qualidade de vida, da nossa parte emocional, para que nós estudássemos mais, porque a desculpa é que ficava muito tempo no trânsito, etc. Só que as pesquisas recentes apontaram que está sim sobrando mais tempo e as pessoas estão se distraindo com a própria tecnologia, fica no WhatsApp aqui, não enriquece. Nós fizemos uma pesquisa aqui próximo, a maioria das pessoas próximas nem cursos fizeram novos em 2 anos, gente, com tudo gratuito, porque nunca tivemos tantas oportunidades gratuitas agora. Então não tem mais a desculpa do dinheiro, não tenho dinheiro, não é verdade, está tudo gratuito. Ah, não tenho tempo, não é verdade, o tempo está sobrando, mas como que você está fazendo o bom uso desse tempo? Para enriquecer a sua vida ou exatamente prejudicar? Você falou em mãos à obra. Não, gente, hoje é mentes e mãos à obra. A mão só vai fazer aquilo que a mente determinou. E se a mente não está mentalmente saudável, como é que vai ser daqui para frente? Mas esse excesso de tecnologia que distrai as pessoas também não pode estar sendo uma origem, uma causa desses distúrbios, dessas doenças mentais ou não? Alguns sim, eu diria que seria uma fuga. Mas a fuga, gente, não nos leva à frente. Se eu não estou bem, eu tenho que procurar ajuda. Primeiro, às vezes, a ajuda está até ao nosso lado, mas às vezes até uma terapia, um profissional gabaritado para isso. O que nós não podemos é ficar preso nas distrações, porque aí vamos adoecendo mais. Hoje a dificuldade exatamente está nessa área. Eu confesso que eu não tinha entendido, demorei um tempo para entender o que estava acontecendo com o meu Facebook. No começo da pandemia, no primeiro semestre, era uma enxurrada de solicitação de amizade. Aquilo acontecia em gente de qualquer lugar do Brasil. Eu achei que era só comigo, mas depois eu percebi que não era. Havia um surto, uma pandemia de depressão, né? E as pessoas ficavam ali no celular querendo fazer amizade, uma coisa assim realmente assustadora. E esse excesso de tecnologia, essa ilusão de que está tudo acontecendo e eu não estou participando de tudo isso, eu não estou viajando, eu não estou no meio de gente linda, eu não estou tomando esses vinhos todos que todo mundo toma, e não tem nada, é só um suco de uva na taça ali. O fundo é uma mentira, não tem nada, é um painel verde. E eu não posso mais ser feliz, também não está afetando as pessoas. Olha, a falta de realidade e viver num mundo, né, de Instagram, sim, está deixando várias pessoas com a sua bússola mal direcionada. O que a gente tem trabalhado na vida das pessoas é que ela tenha o hábito de colocar o pé no chão, né? De deixar um pouquinho as redes sociais, não usar todas, né? Se você está com foco no Instagram, dá um tempo no Facebook também. Por quê? Porque a nossa mente, ela gosta de coisas animadas. Então, se você começou a olhar um Instagram, é difícil você ficar menos de 10 minutos. Mesmo que você for, vou fazer uma postagem profissional, mas você não consegue postar e não dar uma olhada em nada, né? Mas isso tira de você a sua rotina, tira de você a sua noção criativa do que você pode fazer mais para o seu negócio. Nós temos que aprender que a rede social, ela é saudável? Sim, se ela tiver tempo e disciplina, porque a vida, ela acontece aqui. Nós somos seres relacionais. O que aconteceu da gente ficar lá em lockdown, um pouco mais isolado, ele é algo que não é natural do ser humano. E nós precisamos aprender a voltar a ter esse relacionamento, a conversar, a fazer negócios no café. Isso não é antigo, isso não é ultrapassado. O network é saudável. Eu só me desenvolvo com o ser humano não através da máquina.
A máquina ela é sensacional, ela nos traz diversas facilidades, ela nos leva onde nós não chegaríamos e tá tudo bem, mas eu só evoluo quando eu aprendo a minha diferença, eu aprendo a te escutar, eu aprendo a respeitar o seu time de futebol, mas eu aprendo a torcer com você na Copa. Então, isso só vai acontecer de um humano para outro humano, né? Então a gente precisa entender que se dar ao luxo ou se dar a uma fuga de você se meter no Netflix ou qualquer outro canal fechado e assistir um monte de série e você não sair uma vez por semana para você se relacionar, tomar um café, comer uma pizza, isso é um sinal de uma doença emocional. Porque o isolamento, ele não acontece de uma vez para outra, né? Ele acontece assim, hoje eu tô chateada, vou ficar em casa, vou tomar um vinho, vou comer um chocolate. Eu vou ver uma série porque meus amigos estão chatos. Ninguém quer saber de mim, isso já é uma solidão. Então, esses pequenos sinais que você precisa conversar com você e falar, opa, o que está acontecendo? Deixa eu notar que era milhão de diagnóstico. Eu gosto de vinho, chocolate, gosto de ficar em casa vendo... Viu quanto tempo isso está durando? Preocupado. Tem uma diferença de você gostar de estar consigo mesmo e você começar a gostar mais dos cachorros do que de ser humano, né? Isso é um apontamento aí, onde você tem que repensar, falar, pera um pouquinho, né? Como eu preciso mudar o meu olhar para todas as situações menos agradáveis que eu estou vivendo. E toda essa questão tecnológica, né, ela é muito boa se for bem usada, né? E tudo que é bom também traz um prejuízo, né? Se você come demais aquilo que você gosta, você vai engordar, vai aumentar a tua diabetes, vai aumentar o teu colesterol, né? Então, para quem é assim, mais antigo, não é da minha época, tá? Mas Roberto Carlos, que não é da minha época, aquilo ali, né? Tinha uma música que falava, ele do Erasmo, né? Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Ou engorda, exatamente. Não é da tua época também. Não é da minha época, eu vi no YouTube. Olha, é da minha época. Eu vi no YouTube como uma ferramenta tecnológica, né? Não é nem da época da Lúcia, a Lúcia também. A Lúcia é nossa jovem, geração, né? jovem. Mas isso é muito bacana porque, assim, tudo que a gente faz, se ela passar do equilíbrio, ela vai te trazer um resultado ruim, né? E essas distrações que a Lúcia trouxe, que a Marcele falou aí, é exatamente isso. E isso vai te levar a ter distrações em todas as outras coisas, até no seu ambiente profissional. Muita gente hoje, com a questão da pandemia, que teve essa mudança de comportamento organizacional, de sair das empresas e trabalhar em casa, muita gente se pegou pensando, caramba, eu produzo muito mais em casa do que no escritório. E teve gente que pensou o inverso. Isso é sensacional, porque é uma mudança, para um lado positivo, eu entendo que é para um lado positivo. Também acho. Porque muitas empresas mantinham estruturas gigantes, físicas, se matando o empresário para manter aquilo funcionando, para às vezes alguns funcionários produzindo menos que hoje em casa produz mais. Então esse enxugamento de comportamentos físicos, emocionais, esse realinhamento... Enxugar a máquina um pouco. Enxugar a máquina. Eu acho que pode ser que o resultado a gente não esteja enxergando ainda, porque a pandemia acabou, mas a gente nunca sabe se acabou de verdade, né? O quanto isso realmente vai perdurar, como vai funcionar isso nesse pós-pandemia, né? É muito recente ainda, mas eu acredito que essa mudança das organizações por conta da pandemia vai trazer um resultado muito positivo. A gente tem conhecimento de empresas grandes que diminuíram a estrutura física de uma forma brutal, né? E hoje tem resultados financeiros muito melhores, individuais, de entender que aquele colaborador tem um resultado muito melhor. Você imagina o cara que tinha que viajar, tipo, tem muitos em Santos aqui na Baixada, que pegam fretado, o tempo de deslocamento que esse cara tem para lá e para cá, se ele hoje trabalha home office, ele está produzindo. Que seja 2 vezes na semana e já ganha bastante, né? Sim. Que ele vá 3 vezes para São Paulo e fique segunda e sexta aqui na Baixada, então de chinelão. Então essa tecnologia, né, se for bem usada, é sensacional. Claro, quem não gosta de assistir uma série, um filme, mas você tem que ter o cuidado de saber se isso é uma diversão, é um entretenimento e é fundamental que todo mundo tenha isso. Né? Ou se é uma distração. É uma válvula de escape para aquilo que eu não quero enxergar. Uma fuga, né? É uma fuga, exatamente. Eu acho que nós conseguimos até agora falar de 3 pontos aqui, né? Falamos de rotina, né? Boas rotinas que estabelecem práticas que vão te levando a um processo de autoconhecimento e evolução. Equilíbrio e também falamos de ciência. A Lúcia falou muito do que a gente vem falando sobre novas práticas científicas. Lúcia, a gente está correndo aqui com o tempo,
Mas eu queria que você pudesse analisar conosco, diante de tudo que a gente colocou aqui até agora, como é que você está enxergando daqui para frente, como vai ser o futuro, você que gosta tanto de falar de futuro, com todas essas mudanças que a gente passou nos últimos 2 anos? Eu, se tivesse que falar numa pequena e rápida frase, hoje se fala muito em metaverso, o mundo é metaverso. Meta significa aquilo que transcende, que vai muito além. Eu diria, em vez de metaverso, que também é uma coisa fantástica, vamos para a metaversão, a melhor versão de nós mesmos. Muito interessante, O metaverso é uma coisa que está chegando com força também, né? E, inclusive mudando até as relações de consumo, né? Total. Mas o que a gente acredita, né? Que ainda há um caminho grande a se trilhar, né? E esse caminho é a busca de si mesmo, é a busca do autoconhecimento, é você saber no que você acredita, como você cuida dos seus relacionamentos, do que é importante para você, né? O primeiro universo é aquele que está dentro da sua mente, porque a minha realidade, ela parte daquilo que eu acredito, das minhas crenças, né? Então, existe um multiverso? Existe, mas eu só vou enxergar isso se dentro de mim eu estiver aberto para isso, né? Então, eu acredito que nós estamos num caminho do ser humano entender que ele precisa ser melhor, e melhor de verdade. Você falou um negócio interessante, Marcele, é o mundo que está aqui dentro, né? E a pergunta era, quanto tempo eu passo aqui dentro? Porque a gente se distrai tanto com tanta coisa, né? Com tantas preocupações. Eu imagino que vocês assistiram aquele filme A Origem, com o Léo DiCaprio. Que ele... Não olhe para cima. Não, esse é outro. Não, A Origem. A Origem é um filme do Christopher Nolan que ele tem uma habilidade de plantar ideias através do sonho. E ele vai entrando na mente, na mente. Esse filme nunca saiu da minha cabeça porque... eu acho que ele é provocativo, o Nolan tem essa capacidade de provocar essa enigmático. Questão, né? E aí chega uma hora no filme que a esposa se suicida porque ela queria viver no sonho. Eles viviam um sonho, era um sonho tão real para eles compartilhavam sonhos, viviam, imagina você acordar. É o multiverso, né? Exatamente, então eles viviam no sonho. E ela acaba se suicidando porque ela não queria mais viver o mundo fora do sonho. E aí vem a pergunta, quando você realmente está sonhando e está acordado? Exatamente. Porque isso é um mistério, né? Quando você começa a filosofar, sim, né? Mas o que isso tem a ver com o assunto aqui, para quem está sonhando, né? Tem a ver que a nossa mente tem uma capacidade extraordinária de modificar a nossa forma de se comportar, nossos ânimos. A adaptabilidade da nossa mente é gigante. Ressignificar, né? Acho que é isso. E é um dos papéis fundamentais do trabalho de vocês como coaches e educadores, não é isso? Principalmente agora nesse momento que a gente acredita que o número de pequenas empresas aumentou muito, né? Então, eu saí do meu emprego fixo, montei a minha empresa, tem 4 ou 5 lá, ou até o empresário... Até sozinho mesmo, até sozinho, ou o empresário que tem 20, até 100 pessoas, uma empresa média, né? O que precisa fazer? Olha, o que eu preciso fazer para colaborar com a sociedade? Porque quando eu cuido do meu funcionário, eu estou cuidando de uma sociedade, porque eu estou cuidando de famílias, né? Então, o que eu preciso fazer para abrir a mente dele? Eu acho que alguns treinamentos, como treinamentos de venda, de atendimento, eles se esgotaram em si. Por quê? Eu não consigo ser um bom vendedor, um bom atendente, se o meu mundo interior está todo bagunçado, está todo sem direção. E a gente sabe que pessoas feridas, elas superdimensionam as situações e elas não são proativas, né? Então, chegou um momento das empresas olharem para a saúde mental de uma forma séria e entender que isso sim, lá na frente, que agora vai dar um resultado financeiro melhor. Sim. Porque se eu tenho pessoas motivadas a viver, sabendo do seu propósito, né, com uma saúde mental, eu não consigo ficar parado. Eu quero melhorar. Sério. A gente tem números aí assustadores com alcoolismo, com substâncias de outras drogas ilícitas. Então, remédio para dormir, todo mundo está tomando. Então é uma coisa realmente preocupante. E é o que a Marcele falou agora, né? Quem está na liderança, seja numa organização privada, seja numa liderança religiosa, política, área pública, tem que atentar para isso. Né? E se você não sabe o que fazer hoje, nesse pós-pandemia, dentro de pandemia, se você não sabe o que fazer, como começar, comece cuidando de você, né? Cuida da sua mente, porque a mente é o carro-chefe de tudo.
Muita gente, a gente gosta de brincar muito com algumas frases, né? Que falam assim, o meu coração, eu estou sentindo que eu preciso fazer tal coisa. De verdade, sentir é o segundo passo do que você pensou. Então não adianta você cuidar do seu emocional e não cuidar do seu mental. Você falar, eu estou tendo sensações, eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. Claro, muita gente é instintiva, o emocional é muito forte, mas se você começar a cuidar da sua mente de verdade, como ela deve ser cuidada, o seu sentimento vai ficar muito melhor. Porque o sentimento positivo só vem se você tem um pensamento positivo. O pensamento que gera o sentimento que gera a atitude. Exato, é a matemática perfeita, né? Lúcia, então você tem ainda 1 minutinho e pouco para falar sobre uma das leis herméticas, uma das 7 leis herméticas, que é o mentalismo, né? O mundo é mental. Então aproveita esse tempo, antes da gente se despedir aqui, e fale um pouquinho do mentalismo, uma das 7 leis herméticas, você que é uma grande filósofa do mundo eubiótico. O todo é mente e nós só nos transmutamos, olha a expressão, não é transformando, é transmutamos quando tudo começa pela mente. Então, o equilíbrio, a harmonia é que faz com que não adoeçamos. Portanto, eu acho que somando o que meus colegas trouxeram e finalizando, eu diria, a saída é para dentro. Sem autoconhecimento, sem autodesenvolvimento, não esperar nada de ninguém para crescermos e evoluirmos, nós não nos autotransmutaremos. Então, a hora é já, façamos acontecer. E tudo começa pela forma de pensar, para depois agir. Porque agir sem pensar já é uma doença. Gratidão. Que linda. Ale. Bom, eu acho que o mais importante, né, somando aqui tudo que a Lúcia falou, né, com a relação do mentalismo, sem a menor sombra de dúvida, se você tem uma mente equilibrada, uma mente que você conheça a sua própria mente, que é o autoconhecimento, né, você está com mais de 50% de chance de dar bom. 50%. Primeiro porque a grande maioria das pessoas não estão pensando dessa forma ainda. Isso está sendo construído, né? Nós, treinadores, temos essa missão também sobre isso, né? De construir nas pessoas e é uma análise um pouco até pejorativa em relação a isso. Muitas pessoas até fazem pouco caso, acham que quem está com esse trabalho quer... isso aí é livro motivacional, autoajuda. Então, tentaram até desqualificar um pouco esse trabalho e acho que isso também colabora para os números catastróficos que nós estamos vendo hoje, né? Não se valoriza. Eu falo, até estou tomando um pouquinho do teu tempo aqui, mas para dizer o seguinte, a gente perdeu a dimensão da importância de um bom atendimento. Um bom atendimento é no mínimo 50%. Todo mundo quer ir no lugar que é bem atendido. Sim, então, uma boa experiência. Você olha a qualidade do produto, do serviço, mas o bom atendimento é a porta de entrada, é fundamental até para manter o cliente. Sim. E até para manter felicidade. Você quer ir no lugar que você se sinta bem. Sim. Então, mas isso é desprezado porque muita gente começou a achar que é um clichê. Não, é a motivação, é a autoajuda. Gente, a autoajuda, cuidar de você, que nem o Ale falou, é fundamental. Como é que você cuida de você se você se autoajudar? E acredite que é possível fazer isso, né? Acredite. Você tem que acreditar que é possível fazer isso, começando pelo... Eu quero mudar. Essa é a primeira resposta que você tem que se dar. Tomar né? decisão. Eu quero mudar. O que eu faço para mudar? Qual é a ação que eu tenho que ter? Mas lembra, eu pensei o que eu tenho que fazer, né? O que eu quero fazer, e aí acreditar que é possível sim. Muita gente passou por dificuldade, muita gente ainda está passando por dificuldade, mas nós estamos em evolução. Então acreditar que é possível ter um resultado melhor daqui para frente vai fazer toda a diferença. Acredite que você pode ser um protagonista, tá vendo? Boa! Vamos lá, Marcelo. Bom, gente, a gente sempre fala assim, que você tem uma hora que você tem que sair dos vestiários, né? Tem muita gente que fica lá no vestiário, que fica na torcida, mas não entra em campo. Então, você é um excelente jogador, você tem uma posição na vida e o nosso convite aqui é que você seja protagonista da sua vida, né? Você pode, dentro da sua escola, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, você pode criar algo que beneficia você e ao outro, né? E nós, como cidadãos que somos, que precisamos ter uma sociedade com mais saúde mental, porque é muito triste você andar com insegurança, você ver moradores de ruas em todos os lugares que nós estamos, você andar no trânsito
trânsito quietinho, com medo, porque se você buzinar, você pode quebrar um braço de alguém, essa coisa toda, né? Então, a gente que tem filhos adolescentes, a gente tem uma preocupação, como é que eles vão receber nas suas saídas e coisa e tal. Então, você pode fazer uma grande mudança. Eu acho muito interessante esse programa do protagonismo, que chama você a repensar se você só está no vestiário, vendo as notícias, ou se realmente você está disposto a dar um passo a mais para melhorar a condição de vida de todos, né? Quem vive numa sociedade precisa realmente colocar o seu time em campo. Então, esse é um convite muito legal do Protagonismo Cidadão. Vamos fazer, bora fazer. Produção, põe por favor a Lúcia então no vídeo, para me despedir dela aqui. A Lúcia está com a gente ainda, está aí, né? Tá aí o sorriso bonito da Lúcia, a Lúcia Helena, que é palestrante comportamental, consultora organizacional, mestre em administração, educação e comunicação, é coach, educadora em programas de pós-graduação, MBA, fundadora e colunista, apresentadora do Protagonismo Cidadão e também a atual presidente do Lab 4D, Impacto Social e Criativo em 4 dimensões. Lúcia, obrigado, viu, pela tua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Sejamos autores e não só atores, reproduzindo scripts. Agora, coloca, por favor, aí o Alexandre Barbosa na tela. O Alexandre Barbosa, que é graduado em Administração de Empresa, com pós-graduação em Gestão, Planejamento Empresarial e Negócios, idealizador e coordenador dos programas de desenvolvimento pessoal para as populações das cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, como o programa Empregar e Educar para Transformar. Também é idealizador e coordenador dos treinamentos Acredite, Gente Feliz. CEO do Acredite Sistemas de Treinamento, uma empresa de desenvolvimento pessoal e profissional, onde já formou mais de 200 turmas de coach e 38 mil pessoas treinadas, além de ser consultor financeiro. Ale, obrigado, até a próxima. Sérgio, eu que agradeço aí, conte sempre com a gente, o que precisar, pode chamar. Escalar você no Diário Cidadão, que vai estrear logo aí. Já está aceito. Vai ficar bom né, Ale, com essas pegadas aí para falar da política regional. Boa. Agora coloca também o sorriso bonito da Marcele. Tá na tela? O Ale é bonito também, mas não tanto quanto ela. Com certeza. Ela é bem mais. Sem dúvida. A Marcele Cortegiano, que é graduada em Publicidade e Marketing pela Universidade de Santa Cecília e pós-graduada em Administração de Empresas, com ênfase em Marketing, junto de um MBA de Marketing e Gestão de Pessoas. Ela também é Master Coach, Educadora Coach Internacional, CEO também da Acredite Sistema de Treinamento e Acredite Mulher, pilar feminino do Sistema Acredite, uma empresa de desenvolvimento pessoal e profissional, onde já formou mais de 200 turmas de coach de 38 mil pessoas treinadas. Olha, obrigado aí pela participação, é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz com iniciativas dessa categoria, desse nível, porque nós realmente precisamos levar essa mensagem do protagonismo, né? Isso nos traz esperança e motivação para continuar. É isso aí. Vocês que fazem parte da nossa rede, nós temos uma comunidade, uma rede de protagonistas, e eu espero que você que nos acompanhou nessa jornada do Protagonismo Regional em Debate dessa semana tenha gostado e nos ajude a divulgar o nosso programa, o nosso projeto, compartilhando e indicando esse programa para os seus amigos. Obrigado e até a próxima semana.